E aí, o que é que Jesus diz para Pedro quando Jesus pergunta para Pedro se Pedro o ama? Olha, é uma pergunta estranha. Pedro estava numa posição de destaque no grupo há 3 anos seguindo Jesus. Largou tudo, foi lá seguir Jesus. Tinha a família dele? Tinha, mas precisava ir ao norte, ao lá, cá, para lá. Lá ia também Simão Pedro. Então ele pergunta se Pedro o ama. E ele diz que sim. E aí ele fala: alimenta os meus cordeiros. O que são cordeiros? São os filhotes das ovelhas. Cordeiro é o filhotinho da ovelha. Ou seja, a primeira coisa que Jesus diz é para Pedro cuidar de quem? Dos fracos, dos frágeis, dos que têm necessidade maior de assistência. Primeiro grupo e primeira coisa que Jesus diz que ele precisa ter foco. Alimenta os meus cordeiros. Veja, depois ele vai usar outro verbo. Vamos ver qual é o verbo que Jesus vai usar. Novamente, ele lhe diz pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz a ele: apacenta as minhas ovelhas. Então, primeiro era alimentar os cordeiros. Depois, apacentar as ovelhas. O que é apacentar? Qual é a diferença entre apacentar e alimentar? Apacentar é o que o pastor faz. Ele apacenta as ovelhas. Ele leva as ovelhas para cá, leva as ovelhas para lá. Se tiver que subir lá no monte para as ovelhinhas comer, ele leva. Seria apacentar, seria pastorear. Certo? Seria apacentar. Então, estamos falando aqui de algo diferente de alimentar. Apacentar seria guiar. Exige. Temos que elevar, né? Temos que levar. Vamos para cá, vamos para lá. Vamos dizer que para cá é bom. Por que é bom? Mas vamos dizer assim, talvez não exija tanto. Então, Jesus ele vai falar 3 coisas com Simão Pedro. Primeiro verbo, alimenta os cordeiros. Então, o que é alimentar e qual é a diferença para apacentar? Apacentar, eu levo as ovelhinhas lá para o campo e elas se alimentam sozinhas, não se alimentam sozinhas. Elas não comem lá as graminhas. Mas com os cordeiros, ele diz para alimentar. Alimentar é quando você dá mais, você serve. Não é? Se eu tiver que pastorear um grupo de ovelhas, vou levar para cá, vou levar para lá. Mas se eu tiver que alimentar, vamos imaginar que essas ovelhas são pessoas, eu vou ter que cozinhar, não vou? Eu vou ter que servir. Eu vou ter que me preocupar com o bem-estar. Então, não é só dizer o que fazer, é uma preocupação com o bem-estar. Alguém que alimenta, aqueles que fazem por amor, gostam de saber que a pessoa gostou da sua comida. Tá bom? Tá gostoso? Repete. Isso vai te fazer forte, isso vai te fazer bem. Esse prazer em servir, em ver que a outra pessoa está bem cuidada, bem amparada, isso traz uma alegria muito especial. Já temos essa alegria, muitas vezes, com quem? Com as nossas famílias, não é? Nós alimentamos as nossas famílias, não só apacentamos. Não só dizemos, faz isso, faz aquilo, não é?
Não só vamos para cá ou vamos para ali, mas não, nós nos doamos, nós nos sacrificamos. É em dar de nós, em servir. E servir é aquela história do que o primeiro será o último, não é isso? Servir não tem cobrança, tem? Quem serve? Ó, eu te servi, você tem que me pagar. A gente serve por quê? Quer, porque decidiu servir. Jesus foi na nossa casa, nos obrigou. Jesus está obrigando Simão Pedro a servir, a apacentar, ou alimentar. Jesus está fazendo uma única pergunta para saber se Simão Pedro vai assumir a tarefa. A única pergunta que ele faz é se ele ama Jesus. Mas Jesus é um símbolo. Jesus é um símbolo. Amas-me mais do que a estes? O bem precisa estar acima de qualquer situação, não é? Vamos imaginar que alguém precise de uma ajuda. Lembrar aqui da nossa Cruz Vermelha. Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha tem, como se diz? Princípios que, na zona de guerra, sabemos que a Cruz Vermelha trabalha em zonas de conflito, e em zonas de conflito não tem, assim, aliados e os mauzinhos. Em zona de conflito só tem o quê? Necessitados e feridos, que é o que ela vai atender. Então, existem critérios quando a Cruz Vermelha vai assistir alguém, que é o quê? Vai ser atendido aquele que está mais necessitado. Ah, mas ele é do ISIS, aquele grupo, né, que não faz coisas nada legais. Não interessa. A pessoa está ferida. O outro é o embaixador, a gente falou de embaixador. O outro veio aqui para promover a paz, mas está menos ferido que o cara que estava pronto para jogar a bomba. Não interessa. Não é feito um processo para saber quem é que merece, não. Vai ser ajudado aquele que mais necessita. E Jesus começa destacando os cordeiros. Os cordeiros são os pequeninos. E aí a gente pensa, Jesus está falando das crianças? Jesus fala para encarnado. Jesus fala para o espírito imortal. Quem são as crianças? As crianças são os espíritos mais... aqueles que a gente não quer encontrar pela frente. Essas são as crianças, os difíceis. Aqueles que continuam imaturos moralmente, espiritualmente, necessitando do que aquela nossa página inicial disse, da nossa temperança, da nossa ciência, da nossa paciência e da nossa piedade. Esses são os cordeiros, os imaturos. E depois ele fala das ovelhas. Apacenta as ovelhas. Ou seja, aqueles que já têm mais condição, que já conseguem entender melhor. Apacenta. Guia-os. Fala do evangelho. Já tinha passado o dom de cura, né? Até isso eles podiam fazer. Mas Jesus parou por aí. A gente também vai atrás dele. Ele vai perguntar uma terceira vez. Jesus diz a ele pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito Jesus pela terceira vez: tu me amas. E lhe diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe diz: alimenta as minhas ovelhas. Então ele vai usar 2 vezes as ovelhas, 2 vezes o verbo alimenta,
uma vez os cordeiros e uma vez o apacentar. Não se limite a apacentar as ovelhas. Você achou que era só isso? Alimentar os cordeiros, apacentar as ovelhas? Alimenta também as ovelhas. Mas as ovelhas, Senhor, elas não têm autonomia, elas não podem cuidar delas sozinhas, eu ainda vou ter que cuidar das ovelhas, eu que sou ovelha também. Quer dizer, em vez de elas tomarem juízo lá, ser uma ovelha juizada, ainda vou ter eu que cuidar dela. Senhor. E quem cuida de mim, Senhor? Fico eu cuidando de ovelha que podia já ter juízo? Quem é que cuida? Por isso que ele perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? O que é isso? Né? Quem é esse que você diz que ama? Ele exige muito da gente? Pra caramba, né? Vamos combinar, né? Fazer brilhar a vossa luz, isso é para um profissional. Difícil? Perdoar 70 vezes, 7 vezes, Senhor? Mas isso tudo? Uma pessoa só, no mesmo erro? É isso tudo mesmo? Isso é alimentar a ovelha. Lembra que eu falei que é muito importante a gente ter cuidado com a nossa escuta? Por quê? Porque senão a gente se desequilibra, porque tem muita gente desequilibrada no mundo neste momento, encarnados e desencarnados. Portanto, a nossa escuta tem que ser uma escuta cristã. O que é isso, Cristina? Não complica, escuta cristã. Que não quer dizer que nossos ouvidos têm que ser aquele depósito infinito de perturbação. Certo? Gente, muito cuidado. Nesse momento que a gente está passando, a gente vai ouvir, mas não vai absorver. Vamos deixar que as pessoas tenham direito de ter problemas, não tem? O que vocês acham? Todo mundo tem direito de ter problema, até a gente, todo mundo tem. Todo mundo tem problema. A gente pode ser fraterno, nossos caminhos são solidários, são solitários. Ninguém vai fazer por nós, a gente não vai fazer por ninguém. Se a gente começar a carregar todo mundo, para onde que a gente vai? A gente não vai sair do lugar. Daqui a pouco a gente nem sabe mais quem é. Então, é muito importante nesse momento a gente saber como ajudar, saber como ouvir, saber como conversar, para não se perturbar, para não se desequilibrar. E eu tenho dito que equilíbrio mental e emocional hoje em dia é a coisa mais valiosa que se tem no mundo. Não tem nada. Não tem o coração profundo do Titanic, aquele brilhante azul, não tem nada. É a nossa saúde, o nosso equilíbrio mental e emocional.